Paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo é o versículo 19. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Uma das mais sérias exortações da palavra de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não extingais o Espírito. Se Paulo está sendo instruído por Deus a fazer esta exortação, é porque ela é um risco. É porque essa possibilidade, na verdade, é um risco. Um risco muito sério, um risco muito grave que a igreja corre se ela não se comportar corretamente e vir a extinguir o Espírito Santo do seu meio. Nós sabemos pela palavra de Deus que sem o Espírito Santo não existe igreja. É o Espírito Santo que une os irmãos, que une o povo de Deus e os faz tornar a ser uma igreja. Por exemplo, quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 e do versículo 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja, o que unifica a igreja, o que une homens e mulheres de várias nacionalidades, de vários povos, línguas, nações, o que une e os transforma em um só corpo em Cristo Jesus, em igreja, é o Espírito Santo. Nós temos referências bíblicas de extrema importância, falando da ação, falando da atividade, do trabalho do Espírito Santo através da igreja e sobre a igreja. Em João capítulo 14, versículo 26, nós encontramos o Espírito Santo exercendo o papel de ensinador, de professor, de mestre da igreja. Em João capítulo 15, versículo 26, versículo 27, ele é chamado de Consolador. O que seria da igreja sem o consolo do Espírito Santo? O que seria de nós em um mundo de pecado, em um mundo onde nós somos perseguidos, em um mundo onde nós somos zombados, escarnecidos, em um mundo onde nós não somos bem-vindos? O que seria de nós sem a ação consoladora do Espírito Santo? Em João 16, verso 13, Jesus falou que o Espírito nos guia em toda a verdade. Se você está na verdade, se nós estamos na verdade, não é mérito nenhum nosso, é mérito do Espírito Santo, é Ele que revela a verdade. É Ele quem nos guia na verdade. E o que seria de uma igreja sem o Espírito Santo, sem aquele que conduz a igreja pelo caminho da verdade? É fácil nós termos uma ideia do que seria. Basta nós olharmos para as seitas, para aquelas entidades que se dizem religiosas, aonde o Espírito Santo não é bem-vindo, aonde ele não tem liberdade para trabalhar. Basta nós vermos como eles se entregam à mentira, como eles se entregam ao mundanismo, como eles se entregam
às doutrinas humanas e também doutrinas de demônio. Então, o que faz a igreja caminhar pela verdade é o Espírito Santo de Deus. Também o que concede à igreja virtude, poder para a realização da obra de Deus em toda a terra é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que nós haveríamos de receber a virtude, o poder do Espírito Santo. A igreja chegou aonde chegou. A igreja está avançando no mundo por causa da virtude, por causa do poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tem sido o agente propulsor da igreja. Não é as doutrinas e as filosofias humanas, não é a capacidade humana, não é a sabedoria humana, não é a teologia humana. O que tem sido o agente propulsor da igreja é a ação do Espírito. E o que seria se esta ação viesse a ser extinta do nosso meio? Olha, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a tremenda diferença que acontece quando o Espírito Santo se manifesta através de homens e mulheres, quando o Espírito Santo se manifesta através do seu povo. Nós podemos deduzir que aqui no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós tínhamos ali cerca de 120 irmãos reunidos em um cenáculo, em uma casa, buscando a presença de Deus. Mas era um grupo muito pequeno. Nós podemos deduzir isso baseado nas próprias citações do livro de Atos, por exemplo, como o capítulo 1, versículo 15, aonde a palavra de Deus diz que existia ali uma quantidade de pessoas, um ajuntamento de pessoas, de cerca de 120 pessoas. Mas o que aconteceu depois? Aqueles irmãos, alguns até temerosos, ali reunidos, buscando a presença de Deus, talvez até pensando, se preocupando com o que os judeus ou os romanos poderiam lhes fazer. Mas o que aconteceu? Eles estavam ali debaixo de uma ordenança, porque o próprio Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 8, do livro de Atos, disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próprio Senhor Jesus determinou que eles ficassem ali, reunidos em oração. E a Bíblia diz no capítulo 2, que de repente, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias, contando desde o primeiro domingo após a Páscoa, 50 dias, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, sim, naquela data, uma das 3 datas mais importantes para todo judeu praticante da religião. Naquela data, onde havia em Jerusalém pessoas de todas as tribos, de todos os povos conhecidos naquele período, naquela época. E ali eles estavam reunidos no templo para comemorarem o dia de Pentecoste, para comemorarem o início das colheitas do trigo. Ali eles estavam, mas numa casa, num cenáculo à parte, fora do templo, estava um grupo pequeno de pessoas buscando a presença de Deus. E de repente o Espírito Santo veio, cumprindo-se as promessas que os antigos profetas e também João Batista e o próprio Senhor Jesus havia falado, havia feito. E os irmãos agora, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia.
e ali houve um mover sobrenatural, houve um barulho, um som como de um vento veemente e impetuoso, houve um sinal sobrenatural naquele lugar, de maneira que atraiu para aquele lugar as pessoas que estavam na cidade de Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Observe que coisa tremenda, que não se fala nada de algo sobrenatural que tivesse acontecido no templo de Jerusalém, mas se diz de algo sobrenatural que aconteceu aonde aqueles 120 irmãos estavam reunidos. E aquilo chamou a atenção, aquilo atraiu a atenção, e os irmãos conhecem a história. Pedro pregou a palavra, instruiu aquele povo que alguns até mesmo estavam pensando que aqueles irmãos, aqueles discípulos estavam embriagados, estavam bêbados, talvez até zombando, talvez até se escarnecendo, talvez se escandalizando, mas Pedro, ele expõe a palavra com muita graça de Deus, com muita ousadia, com muita autoridade. E o que aconteceu? Cerca de 3.000 almas se converteram e foram batizadas naquela ocasião. E aquelas pessoas de diferentes povos, de diferentes nacionalidades, de diferentes terras, voltaram para as suas origens, voltaram para os seus países, levando a mensagem do Evangelho, testificando aquela experiência sobrenatural que tiveram com Deus. E assim a obra de Deus começou a se esparramar e chegou até os nossos dias. Não foi por sabedoria humana, não foi por intelecto, não foi por um planejamento, não. Tudo aconteceu debaixo da operação do Espírito Santo, debaixo da ação do Espírito Santo. Por isso, nós devemos considerar isto que o apóstolo Paulo nos fala em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Nós devemos considerar também que é o Espírito Santo que vai nos conduzir até o encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. A igreja brasileira precisa do Espírito Santo. Ninguém se iluda. Nós não iremos conseguir vencer o mundo sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos capacita a realizar a obra de Deus. É o Espírito Santo que santifica a igreja através da palavra, através do nome e através do poder do sangue de Jesus. Nós dependemos do Espírito Santo. Não venhamos a se envergonhar da ação, da obra, da realização do Espírito Santo em nosso meio, mas muito pelo contrário, vamos dar total liberdade para o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Não devemos desprezar o Espírito e também não devemos desprezar as profecias geradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser honrada e valorizada entre nós. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, o seu culto, e que a cada dia
nós venhamos valorizar mais e mais a ação do Espírito Santo em nosso meio. Deus abençoe a sua vida.